Olá, seja bem-vindo ao TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Hoje vamos mostrar quais os direitos do trabalhador que faz horas extras. Você sabe o que significa jurisdição? Tem a ver com pessoa jurídica, não? O que é isso? É justiça, é brasileira, direito do ser humano. Mais de 500 livros são doados para o projeto Caminho das Letras. E no quadro, nas horas vagas, você vai conhecer um servidor aposentado do TRT de Minas, que é compositor. Tudo isso agora, no TRT das Gerais. Tem gente que trabalha 5, 6, 8 horas por dia. A jornada depende da profissão e também do que foi acertado no contrato de trabalho. Agora imagine trabalhar além do horário combinado e não receber nada por isso. No Triângulo Mineiro, todos os funcionários de uma empresa passavam por esta situação. Quem conta pra gente é a repórter Camila Cambraia. Stephanie faz questão de chegar cedo no serviço. Ela é auxiliar de tesouraria nesta editora de listas telefônicas e cumpre jornada de 8 horas por dia. A rotina é puxada por aqui, principalmente no fim do mês, época em que são feitos os pagamentos dos funcionários. Aí não tem jeito. Mesmo tentando evitar, em algumas ocasiões, ela precisa estender o horário de trabalho. No final do mês é muito apertado, com a liberação da folha, tem depósitos para fazer, que aqui na tesouraria a gente faz os depósitos, os pagamentos diários da empresa, então às vezes não tem como mesmo estar realizando todas essas atividades no horário certo, né, das 8 horas. Quando ocorre esse caso da gente fazer hora extra, eu peço, a minha chefe mesmo me autoriza a ficar após o horário e eu recebo esse valor de hora extra. A empresa controla a carga horária dos funcionários por meio do ponto eletrônico. Eles devem marcar o horário de entrada e de saída. Para fazer hora extra é preciso autorização do chefe, o que só ocorre se for estritamente necessário. Exceção das exceções. E exceção se trata como exceção. Nenhum funcionário tem autonomia de prorrogar a sua jornada se não tiver fiscalização primeira da chefia hierárquica. Quem autoriza é a chefia hierárquica. Sob pena de cometer falta grave, que isso está expresso inclusive no próprio contrato de trabalho e no regulamento interno. De acordo com a CLT, uma pessoa deve trabalhar no máximo 8 horas diárias e 44 semanais. Não é permitido fazer mais que 2 horas extras por dia. Ao fixar um limite para a jornada, a lei tem a intenção de proteger a saúde e a segurança do empregado. Por isso, empresas que descumprem as normas podem ser punidas. Em Iturama, no Triângulo Mineiro, uma firma de engenharia foi condenada a pagar indenização por danos morais coletivos por exigir que seus funcionários fizessem horas extras com frequência e sem a devida remuneração. À medida que ele impõe ao empregado o limite excedente da 8ª jornada de trabalho diária, ele está comprometendo a própria saúde do trabalhador. E isso irá consequências negativas, não só exatamente questões de saúde, como poderá acarretar na empresa uma redução da produtividade e acidentes de trabalho. O advogado explica que as horas extras devem ser remuneradas em no mínimo 50% a mais que o valor da hora normal. Já o banco de horas é permitido, desde que previsto em instrumento coletivo. A lei faculta 2 horas, desde que elas sejam eventuais, de acordo com a necessidade de trabalho, e no ajuste de jornada, desde que ela seja permanente, mas teria que ter a presença do sindicato da categoria para que fizesse ou por acordo coletivo ou mesmo convenção coletiva, normatizando a forma e o procedimento dessa jornada de trabalho. Da decisão do processo do trabalhador de Iturama, ainda cabe recurso. Agora é hora do quadro Que é isso? Você sabe o que significa jurisdição? Que isso? Que é 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 isso? Jurisdição? Alguma coisa jurídica? E tem a ver com justiça. Ah, jurisdição. Faço ideia que seja, mas não. Jurisdição tem a ver. Nossa, pior que agora sim. Jurisdição? Tem a ver com pessoa jurídica, não? O que é isso? É justiça, é brasileira, direito do ser humano. Jurisdição é um poder que o Estado tem de aplicar o direito. É um dos poderes da República, o poder de aplicar o direito, aplicar as leis.
aplicar inclusive a própria Constituição. E também jurisdição pode ser o território que um juiz tem para aplicar, onde ele tem poder para aplicar essa lei, para dizer o direito. A cerimônia de promoção dos 12 juízes do trabalho contou com as presenças de desembargadores, juízes e servidores, além de parentes e amigos dos magistrados. Os juízes passam a ser titulares de varas do trabalho no interior de Minas Gerais, de acordo com os critérios de promoção. A presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, desembargadora Maria Laura Franco Lima de Faria, destacou a valorização da atividade judicante. A nossa administração vem cumprindo seu compromisso fundamental de valorizar e priorizar a atividade fim da Justiça do Trabalho em Minas Gerais. A juíza do trabalho, Daniela Torres Conceição, que assume a primeira vara de Coronel Fabriciano no Vale do Aço, fez a leitura do termo de compromisso. A secretária-geral da presidência, Sandra Pimentel Mendes, leu o termo de posse e, em seguida, os juízes foram empossados pela presidente do tribunal. Quem gosta de uma boa leitura pode pegar um livro nas estantes instaladas nas portarias do TRT de Minas. Não precisa fazer nenhum registro, é só pegar e levar para casa. Este é o projeto Caminho das Letras, que incentiva o compartilhamento de obras literárias. Para estimular a doação de livros, o projeto promoveu um sorteio entre os doadores. Uma estante bem na portaria de um prédio. Na unidade do TRT de Minas, da rua Goitacazes, os livros já fazem parte do hall de entrada. Esse espaço é uma das 4 bibliotecas livres do tribunal e foi implantado pelo projeto Caminho das Letras, criado há 5 anos. A gente costuma ter em casa muito livro parado, né? Então, o mote da campanha é que livro parado é livro morto. Então, a gente está convidando as pessoas a trilhar o Caminho das Letras, que é o nome do projeto. Trazer os livros para que o livro possa cumprir a sua missão de trazer informação, cultura, lazer e enriquecer a vida das pessoas. Para incentivar a doação de mais livros, a Escola Judicial do TRT de Minas lançou uma campanha. Quem cedeu obras para as bibliotecas livres pôde participar do sorteio de um aparelho de jantar. Uma servidora do gabinete do desembargador Anemar Pereira Amaral foi a ganhadora do prêmio. Então, a Mônica foi a doadora de livros que foi premiada e sorteada com o aparelho de jantar. Parabéns para a Mônica e para você. Em um mês de campanha, a biblioteca recebeu 541 livros. Entre as obras, clássicos como O Nome da Rosa, de Humberto Eco, e Encontro Marcado, de Fernando Sabino. Eu realmente encontrei aqui livros da melhor qualidade, autores que são apreciadíssimos, e a qualidade dos livros doados é impressionante. São livros praticamente novos e que vão trazer uma oportunidade única para aqueles que gostam de ler. E o número de doações realmente superou em muito a nossa expectativa. Ângelo é servidor da Secretaria Gráfica e doou 8 livros. Ele conta que apoia o projeto, doando e lendo ainda mais. Eu fiz algumas doações, mas na verdade o que me incentivou foi a portaria que eu vi, o painel lá, fazendo a permuta. Eu levo um e volto com o livro. Eu achei interessante, como eu tinha em casa alguns livros parados em casa, eu peguei, vou levar para o pessoal continuar dando vida ao projeto, né? A intenção é dar vida ao projeto. Para doar, basta deixar o seu livro em uma das bibliotecas livres do TRT de Minas, no prédio anexo da Avenida Getúlio Vargas, na rua Goitacazes ou na rua Curitiba. O Foro de Uberaba, no Triângulo Mineiro, também participa do projeto. Todos aqueles que puderem colaborar conosco
para que doem aquilo que está na sua estante e que não está sendo utilizado. Outras pessoas têm uma expectativa enorme de receber e poder ter contato com a literatura. No próximo bloco, você confere os destaques jurídicos do TRT de Minas. Empresa que fornece equipamentos de segurança pode ser dispensada do pagamento do adicional de insalubridade. E no quadro Nas Horas Vagas, você vai conhecer um servidor aposentado do TRT de Minas que já compôs músicas que foram premiadas em vários festivais. Não saia daí, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o TRT das Gerais. Veja agora as decisões da Justiça do Trabalho de Minas com Margarida Lages. Ofensa racial proferida por filho do dono contra a empregada leva à condenação de conservadora. O juiz Antônio Gomes de Vasconcelos, titular da 45ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, condenou uma conservadora a pagar indenização de R$10 mil pelo dano moral causado a uma ex-empregada. Tudo porque, segundo revelou a prova testemunhal, ela foi chamada de negra e macaca pelo filho do dono da empresa, que também trabalhava no local. Lamentando o ocorrido, o magistrado reconheceu que a conduta exorbita o plano da responsabilidade civil e invade a seara do crime de racismo. Ele lembrou que a empresa tem o dever de preservar o ambiente de trabalho e proteger a integridade física, moral e psíquica dos seus empregados, e para ele não há dúvidas de que a reclamante passou por situação de constrangimento e humilhação. A condenação foi mantida em 2º grau e as partes entraram em acordo após o trânsito em julgado. Luvas, botas, óculos de proteção. Esses são alguns dos equipamentos que protegem a saúde do trabalhador. A empresa que fornece os equipamentos adequados pode ser dispensada do pagamento do adicional de insalubridade. Confira na reportagem de André Salles. Protetor auricular, luvas, óculos e gel protetor. Esses são os equipamentos de segurança obrigatórios nesta fábrica de componentes automotivos. Localizada em Contagem, na Grande BH, a empresa conta com 1.200 funcionários. Além de fornecer o equipamento de proteção individual, a própria empresa cuida da fiscalização do uso correto. Com relação ao protetor auricular, a cada trimestre nós entregamos um protetor de uma cor. Então isso fica fácil da gente fiscalizar que a troca realmente foi realizada naquele trimestre. Com relação ao creme de proteção, nós temos a luz negra, que no creme de proteção ele possui um pigmento óptico que é possível ser captado pela utilização da luz negra. E quem não usa os equipamentos pode levar uma advertência. Mas não é só isso que preocupa os trabalhadores. É justamente pela minha segurança, pela minha vida. Eu saio de casa para trabalhar e quero voltar do mesmo jeito que eu saí. E o cuidado é justificado, já que a empresa que adota essa postura se torna mais segura e ainda retira o adicional de insalubridade. A legislação ela é bem clara, a NR15, que fala da insalubridade, que uma das formas de eliminação ou neutralização da insalubridade é a utilização do equipamento de proteção individual. Trabalhadores de Nova Lima acionaram a justiça para cobrar o pagamento do adicional de insalubridade. No entanto, a empresa empregadora comprovou que fornecia os equipamentos de segurança e fiscalizava a utilização. Com base nas provas, a segunda turma do TRT Minas julgou improcedente o pagamento do adicional. Esse pagamento é devido quando o trabalhador trabalha num ambiente em que tem a presença de agentes insalubres.
conforme a normatização feita pelo Ministério do Trabalho. É importante a empresa fornecer os equipamentos de proteção, mas mais importante ainda é a empresa eliminar a presença de qualquer agente insalubre no ambiente de trabalho. De acordo com este advogado, especialista em direito do trabalho, a própria empresa deve comprovar na justiça as condições de segurança. Além disso, caso fique comprovado que o próprio trabalhador foi negligente no uso dos equipamentos, o empregado pode perder o direito à indenização. Com todas essas regras, o empregado negligencia, ele está com a utilização do equipamento e retira esse equipamento, ele pode ser punido e, mais do que isso, se comprovar que aquele acidente ocorreu com a culpa exclusiva desse empregado, já existem várias decisões em tribunais brasileiros que faz com que o empregado não receba qualquer tipo de indenização quando a culpa é exclusiva dele. Quando se fala em demissão por justa causa, é comum a gente pensar logo em algo errado que o trabalhador fez e por isso acabou sendo demitido. Mas a justa causa pode acontecer também quando o empregador comete uma falta grave. Nesse caso, chamamos de rescisão indireta. A rescisão indireta está prevista no artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Então, se o empregador comete algum fato grave descrito na lei, que enseja a rescisão por parte do empregado, o empregado pode entrar com uma ação pedindo o rompimento do contrato e o recebimento das parcelas, tal qual ele fosse dispensado sem justa causa. Então, isso pode gerar também indenizações complementares. Por quê? Se a atividade do empregador, por exemplo, ela foi uma atividade em que reiteradamente ele descumpriu normas de saúde do trabalho e gerou uma doença no empregado, ele também pode pedir a rescisão do contrato de trabalho, porque aquele ambiente é agressivo, nocivo à sua saúde, para que cesse aquele fato e pedir a indenização correspondente ao prejuízo sofrido até então. O empregador comete falta grave nos seguintes casos: quando exige do empregado serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. Trata o empregado com rigor excessivo. Submete o empregado a perigo manifesto de mal considerável. Deixa de cumprir as obrigações do contrato de trabalho. Pratica contra o empregado ou pessoas de sua família ato lesivo da honra e boa fama. Ofende fisicamente o empregado ou pessoas de sua família, salvo em casos de legítima defesa. Reduz unilateralmente o trabalho do empregado, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a sua remuneração. A paixão pela música começou na infância. Mesmo sendo um servidor do TRT de Minas, Mauro nunca deixou de investir na carreira musical e se tornou um compositor premiado. Agora, com mais tempo livre, lançou um CD independente com música para crianças. A servidora Natália Pacheco foi conferir e participou da apresentação, mostrando também o seu talento como cantora. É o que você vai ver agora no quadro Nas Horas Vagas. A música entrou cedo na vida do servidor aposentado do TRT de Minas, Mauro Mendes. O primeiro contato foi em família. Minha mãe tinha aula de violão, declamava na escola, no colégio que ela foi interna. O meu pai foi também interno num colégio, gostava muito de cantar. Então eles incentivavam eu, como todos os irmãos, a ter aula desde cedo. Eu tive aula de violão com 9 anos de idade e comecei a compor até cedo também, músicas infantis e bobas, né? Mas é aquele gosto de compor também desde de 15 anos de idade. Letrista e compositor,
tem destaque no universo musical. Seu nome é um dos verbetes do dicionário OAS da música popular brasileira. Seu trabalho foi lembrado pelo eminente poeta, letrista e compositor Sérgio Natureza. Perguntaram quem que é a geração aí de letristas como você, Sérgio Natureza, que você citaria. Ele, para não comprometer ninguém, ele citou um grande músico carioca, Mauro Aguiar, e eu, Mauro Mendes. Tua casa é na ribeira, água tua veste. Com seu parceiro mais constante, Carlim de Almeida, compôs músicas que foram premiadas em vários festivais. Existem grandes músicas espalhadas pelo país que a gente não ouve muito nas rádios. E acontece que lá a gente ouve o que tem de melhor no Brasil, de todos os estilos. É tudo muito bacana, esses encontros dos festivais. Eu sempre adorei as pessoas, fizemos ótimas amizades. Então é bem saudável o clima do festival. Em 2013, lançou o CD independente Canção Para, que traz músicas do universo infantil. Cantado por crianças de uma comunidade de Belo Horizonte, cada faixa homenageia um nome. Eu sempre compus e coloquei o nome da música homenageando, como eu falo no CD, que é uma oração que eu faço para aquela criança e tal. E é muito emocionante a gente ter a música com o nosso nome. Eu fiz a música Bárbara da minha filha, e Helena da sobrinha, Ana e Rafaela, e fiz outros nomes de homens e mulheres, e saiu, um sonho antigo foi reunir essas músicas num CD. A composição de uma música é um processo elaborado, mas o trabalho não termina por aí. Isso porque entre a criação da obra musical e o ouvinte está o intérprete. E é justamente por isso que o Mauro trouxe hoje o seu violão. Destino que me procurou. Não quero trazê-lo ao meu com a postura de autor. E sopram ventos finos da ternura, voz que cura o peito e o limpa, desobstruindo o amor. O TRT das Gerais fica por aqui. Assista as reprises deste programa toda terça e quinta-feira às 10 horas da noite e sexta-feira às 10h30 da manhã, aqui mesmo na TV Justiça. Você pode acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Também estamos no YouTube, Facebook e no Twitter. Semana que vem a gente volta com mais notícias de Minas. Até lá!